Oi gente, tudo bom? Duas minisséries com a mesma temática e com data de lançamento com diferença de menos de um ano. Eu tô falando da história da norte-americana Candy Montgomery, que em 1980 tirou a vida da esposa de um homem com quem ela estava tendo um caso com 41 machadadas. Esse caso que virou um marco para as histórias de crimes reais americanas, especialmente porque ela conseguiu ser absolvida, eu vou contar mais detalhes sobre isso daqui a pouco, inspirou a minissérie Candy, uma história de paixão e crime, lançada em maio de 2022, e também a minissérie Amor e Morte, lançada em abril deste ano. Nesse vídeo eu vou contar sobre a história real que motivou as duas obras e um pouquinho sobre as diferenças dos trabalhos, em questão de veracidade, roteiro, caracterização, entre outros, e te aponto se vale ou não a pena assistir as duas minisséries. Será que vale a pena assistir só uma delas? Fica aqui que eu te conto. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a história da Candy e sobre essas duas obras baseadas na vida dela, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cultura pop, sobre livros, filmes, seriados, então se você gosta desses temas, esse canal é pra você, se inscreva. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que não conhecem o canal. Aqui embaixo na caixinha de comentários comenta se você já tinha ouvido falar sobre essa história, se você assistiu as duas obras, se vale a pena ou não assistir só uma delas e qual. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz de interagir com vocês também através desses outros canais. O crime chocou a população, principalmente porque a Candy apresentava um perfil calmo, ela era dona de casa, religiosa. A Candy era casada com o Pat Montgomery e o casal era pai de duas crianças, a Jenny e o Ian. A família vivia em Wiley, no Texas, e a Candy dava aula de religião e tinha uma pequena firma de decoração com sua amiga Cherry. O casal frequentava uma igreja metodista, onde conheceu um outro jovem casal, que era a Pat e o Alan Gore. Eles também tinham uma filha, a Alicia, que tinha mais ou menos a idade dos filhos da Candy. A Candy e o Alan começaram a ter um caso em 1978. E depois de um tempo juntos, o Alan se separa da Candy e decide que vai tentar fazer seu casamento dar certo, já que a Beth, a esposa dele, tinha acabado de ter outro bebê. E foi então que em 13 de julho de 1980, o Alan foi viajar a trabalho e a filha mais velha deles, a Alicia, ficou com os Montgomery, ficou com a Candy, enquanto a Beth ficava em casa cuidando da recém-nascida. No mesmo dia, a Candy foi à casa dos Gore, do Alan e da Beth, pegar um maior da Alicia e foi quando tudo aconteceu. A Beth teria confrontado a Candy, que acertou a amiga 41 vezes com um machado. Mas a história é tão bizarra que a Candy, depois disso, ainda pegou a bebê da Beth e a levou até um berço para ela parar de chorar antes dela ir no banheiro, tomar um banho e sair da casa. Naquela noite, o Alan desconfiou que alguma coisa talvez tivesse acontecido, porque a esposa não atendia o telefone, então ele acionou os vizinhos que entraram na casa e encontraram, infelizmente, aquela cena, terrível. E depois de muita investigação, a polícia descobriu que tudo isso tinha sido cometido pela Candy, que era a ex-amante do Alan, e ela foi a julgamento. Porém, em 1989, ela foi inocentada pelo júri, que considerou o assassinato da Beth como uma autodefesa. Baseado nessa história bizarra, a emissora americana Hulu lançou em 2022 a minissérie Candy com 5 episódios, que aqui no Brasil está sendo distribuída através da plataforma Star Plus. A obra tem como protagonista a atriz Jessica Biel. E poucos meses depois foi a vez da HBO lançar a obra Amor e Morte, com 6 episódios, e com a Elizabeth Olsen, a nossa eterna feiticeira escarlate, entre os protagonistas. As duas obras são muito semelhantes em questão de história, porém, enquanto uma tem um compromisso com a caracterização, com os fatos e detalhes do caso, o outro tem o maior foco em contar o passo a passo da relação da Candy com a Beth e com o Alan também, até que resultasse nesse fim trágico. A critério de curiosidade, a Candy conseguiu seguir a vida dela depois do julgamento, e apesar da traição, ela continuou casada com o Pat e eles só se separaram uns 4 anos depois. A Candy mudou o seu nome para Candy Weller e passou a trabalhar como terapeuta familiar no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.
Eu particularmente gostei das duas obras, apesar de ter gostado muito mais da série Kenja, que aqui no Brasil está sendo distribuído pela Star Plus, porque eu acho que ela é muito superior em vários aspectos. Primeiro, na caracterização, os personagens estão muito mais parecidos com os reais. Acho que o figurino dessa obra está muito superior à de Amor e Morte. A Amor e Morte tem uma caracterização muito mais dos anos 2000 para 2020, 10, do que realmente na data do que aconteceu, que foi o finalzinho da década de 70. A série Candy não. Inclusive a própria Jessica Biel tá muito parecida com a Candy verdadeira. Eu vou colocar a foto das duas para vocês darem uma olhada. Então eu acho que esse cuidado com a caracterização, com todo o cenário foi muito mais legal, muito mais trabalhado na série Candy. Além disso, eu acredito que a veracidade da obra também ficou muito melhor também em Candy. É uma obra que conta os fatos mais de acordo com as informações que eu consegui levantar. Amor e Morte dá um pouco mais de floreamento, né? Eles deixam muito mais dramático do que realmente a gente tem certeza do que aconteceu, porque muitas informações ali a gente não tem de fato, né? Então, muita coisa a gente acredita que foi acrescentado para dar uma dramaticidade maior. Então, eu acho que Candy é muito mais direta ao ponto. Ela tem menos episódios, né? Ela tem um episódio a menos, então a história é muito mais fluida. Além de tudo isso, tem a questão da trilha sonora, interpretação. Então, eu gostei muito mais da obra Candy. Fora isso, eu acho que Amor e Morte te prende muito. Por quê? Porque é uma obra que tem uma cara muito mais de novela, você acompanha a paixão, você acompanha todo o período de caso entre os dois. A gente vê muito mais isso na obra da HBO. Então, se de repente você gosta de uma coisa mais romantizada, se você gosta daquelas histórias em que você conhece o personagem desde criança, que você acompanha etapa por etapa, que você vê realmente tudo que a pessoa passou até chegar naquele momento fatídico, eu acho que talvez Amor e Morte te prenda mais. Apesar de tudo isso que eu comentei, eu que sou uma fã muito grande de histórias reais, de biografias, gosto muito da temática que hoje em dia tá na moda do true crime. Eu já conheci um pouco dessa história e eu senti mais falta da investigação. Ambas obras se focam muito mais na motivação, no que levou ao crime e o crime em si, mas muito pouco sobre a investigação. Eu queria muito mais detalhes, eu acho que ter sentido até Amor e Morte fale muito mais sobre isso, mas é a parte que eu mais gosto, sabe? De você ter aquela coisa meio de Agatha Christie, você pegar os detalhes, as provas, até você chegar realmente ao culpado final. Eu queria entender se eles tiveram algum outro suspeito na época. Tem alguns detalhes que são interessantes sobre essa história, como por exemplo, no ano que aconteceu esse crime, foi o lançamento, foi o mesmo ano de lançamento do filme Iluminado, que também trazia essa temática do Machado e tal. Então também tinha um pouco a ver com essa questão de talvez a influência da TV conte para esse caso. Então eu queria mais detalhes, eu queria mais informações, mais do contexto histórico que estava acontecendo ali no universo. Eu acho que isso sempre acrescenta informação e eu senti que isso faltou um pouquinho nessa obra, tanto na Amor e Morte quanto na Candy, mais ainda na Candy. Então, analisando os dois pontos, eu sinto que Candy é uma série mais gostosa de assistir, embora Amor e Morte também tenha a sua importância, inclusive nessa parte de investigação foi melhor até do que Candy. Mas eu acredito que dá pra você assistir as duas obras sim, uma complementa a outra, o que uma falta, a outra complementa, mas se você de repente tá sem tempo, eu sei que hoje em dia a vida é tão corrida, a gente muitas vezes não tem aqueles 5, 6 horas pra parar e assistir uma série, maratonar vários episódios. Então, se eu puder te sugerir assistir só uma, assista Candy, que é uma obra excelente. Eu acho que você vai gostar muito, especialmente se você gosta dessa temática, como eu comentei, de biografia, de crimes reais. Acho que vai ser uma obra interessante para você assistir, mais do que Amor e Morte da HBO. Inclusive a HBO ultimamente tem trazido umas obras meio abaixo da qualidade padrão que a gente tinha antes da emissora, né? Não sei o que anda acontecendo, uma crise aí da época, talvez seja um reflexo até da greve dos roteiristas, dos atores, mas a HBO, ó, vou te falar, talvez esteja dando umas mancadas em algumas questões e antes era um exemplo para todo mundo, né? Bom, gente, no geral é isso. Espero muito ter te ajudado. Eu tentei trazer um resumão do que aconteceu nesse caso, para de repente você que não conhece. Apesar de eu contar aqui muitos spoilers, eu não acredito que seja realmente spoilers, porque é um caso real, é um caso que muita gente já conhece, é baseado realmente num fato criminoso que aconteceu no passado, em 1980. Então tem aí seus 43 anos, não tem como a gente falar muito de spoiler.
Mas ainda assim, mesmo que você assistiu até o final esse vídeo e não tenha visto a obra, assista, porque tem muita coisa que eu comentei aqui que não tem, né? Que você não vai poder ver do seriado. Então assista que eu acho que vale a pena sim. E é isso. Um grande beijo e até a próxima.